Fala aí, galera, tudo bem? Professor Alexandre, professor de História. Estamos inaugurando aí uma nova fase dos nossos estudos, que é o estudo à distância. Tá? Lembrando que estamos vivendo uma situação muito difícil de isolamento, de distanciamento social, e isso fez com que a escola preparasse algumas atividades para vocês estudarem com segurança dentro de casa, tá? Não saiam de bobeira, tá? Para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje eu trago para vocês, tá, uma videoaula falando sobre Grécia Antiga, tá? Uma civilização que deixou vastos legados, seja na questão religiosa, seja na questão cultural, seja na mitologia ou até nos jogos, nos esportes olímpicos, tá? A Grécia é uma referência nas questões historiográficas e até filosóficas, tá, da nossa humanidade. Tá? É interessante que ela já faz parte da antiguidade, de uma fase em que nós vamos chamar de antiguidade clássica, no qual vai englobar as duas principais civilizações que deixaram os legados até os dias atuais. Aí eu falo de Grécia e depois dos romanos. Tá? Em relação aos gregos, nós temos que entender como foi a sua formação e como eles se destacaram ao longo do período em que eles ali obtiveram. Tá? É importante dizer que hoje a Grécia é um país democrático, uma república, tá? Faz parte da União Europeia, mas na antiguidade era um conjunto de cidades e estados com diversas administrações diferentes, com leis diferentes, mas com um ponto em comum: a cultura, com a sua língua e a sua religião. Tá? E isso fazia com que eles se sentissem gregos helenos. Vamos lá? Primeiro, a sua localização. É interessante saber que a formação da Grécia, ao longo de sua história, se deu por várias partes e várias formas, né, por conta de suas diásporas e imigrações. Tá? Até as secas que ocorreu naquele período foi responsável pelos gregos buscarem novos caminhos. Tá? Então, basicamente, e geograficamente está dividida da seguinte forma. Tá? A Grécia continental, tá, que localizava a região sul da Península Balcânica, onde tinha um solo pouco fértil, e uma região montanhosa. Tá? As ilhas do Mar Egeu e Mar Jônico, que formavam a Grécia insular, e num determinado momento, quando houve uma recessão, né, uma seca, a economia ficou frágil, tá? Enfim, vários problemas econômicos e sociais, houve uma segunda diáspora que fez com que ele se espalhasse por outras regiões, chegando até a Península Ibérica, que foi a Magna Grécia, tá? Onde eles se espalharam pelo mar Mediterrâneo, tá? Chegando na Península Ibérica, na Península Itálica e norte da África. Tá? Então aqui a gente tem as divisões da Grécia Antiga, beleza? Aí a gente chega aos períodos históricos que vai compor essa grande história dessa civilização. Iniciaremos pelos dois primeiros, tá? Que faz referência a Homero, que foi um dos primeiros historiadores, tá? Ali da época, e deixou de legar duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, o primeiro período vai iniciar do século XX ao século XII a.C., tá? No qual nós temos a formação da Grécia, tá? E essa formação se deu inicialmente com os cretenses, tá? Uma ilha de Creta, que fica ali no Mar Egeu, tá? E depois vieram povos vindos da Ásia, tá? Asiáticos, aqueus, jônicos, dóricos e eólicos, no qual se confrontaram, tá? E deram início a uma outra fase, que é o período homérico, tá? Que vai do século XII ao século VIII a.C., no qual esse período narra as obras da Ilíada, tá? Que vai falar sobre a guerra de Troia, tá? O amor entre
Paris e Helena, que deu, nessa história também a gente vai ter um grande personagem, né? Aquiles, o grande guerreiro imortal, que foi morto com uma flechada no calcanhar, enfim, e narra também a Odisseia, tá? Ulisses, rei da Ítaca, tá? Que após a guerra de Troia, passou por várias aventuras até chegar à sua moradia, tá? Nós temos também a formação dos gêneros, que eram pequenas comunidades agrícolas que cresceram ao longo do tempo e formaram as polis, que são as cidades-estados. A essa altura do campeonato, chegamos no período arcaico, que vai do século 8 ao século 10 antes de Cristo, século 8 ao século 5 antes de Cristo, que é praticamente o auge da civilização da Grécia Antiga. Nós temos desenvolvimento urbano e político, tá? Surgimento da política e a consolidação das polis, tá? E dessas polis, duas se destacaram, Esparta e Atenas, tá? Cada das duas cidades com características diferentes. A primeira, tá? Antes de explicar, vou dar a referência de mais dois filmes, 300 de Esparta e 300 a Ascensão de um Império, que vai falar, tá? A história de Esparta e as consequências das guerras médicas, tá? Vamos chegar lá ainda, tá? Esparta era voltado para a educação militar, tá? E era composto da seguinte forma: nós tínhamos os esparciatas, os espartas de puro sangue, espartanos de puro sangue, os periegos, que eram estrangeiros, e os ilotas, que eram os escravos. Os esparciatas, que eram a minoria, eram eles que tomavam as decisões públicas e administrativas da cidade, tá? E os ilotas pertenciam ao Estado, eram escravos do Estado. Portanto, né, isso vai caracterizar um tipo de política que vai surgir em Esparta, que é a oligarquia, ou seja, o governo de uma minoria sobre uma grande maioria. Diferentemente de Esparta, nós temos a cidade de Atenas, tá? No qual era voltada para a educação filosófica e mental do ateniense, tá? Eles tinham uma notável característica, que era com o comércio, diferentemente dos espartanos, que eram fechados. Os atenienses eram mais voltados, né, às cidades mais externas, enfim, por conta do comércio, tá? E de lá surge a democracia, tá? Entre aspas, por quê? Porque é uma democracia excludente, tá? Mulheres, escravos e metecos, que eram estrangeiros, não participavam das questões políticas, nem eram considerados cidadãos, ok? Essa política era toda voltada apenas para os homens acima de 18 anos e por uma grande maioria que era aristocrata, ou seja, proprietários de terra. Beleza? Era eles que tomavam todas as decisões da política e estavam no poder. E aí a gente tinha essa seguinte divisão, tá? Os eupátridas, os metecos e os escravos, que em Atenas ou eram escravos que contraíam dívidas e não pagavam, ou prisioneiros de guerra. Beleza? Chegamos, enfim, ao período clássico, tá? Onde tem as duas grandes características: o período de guerras, tá? E o século de Péricles, que foi um grande representante na política ateniense, no qual abriu outras grandes leis, enfim, tá? O período clássico é do século V ao século IV a.C., bem curtinho, tá? É um período em que nós vamos ter a hegemonia ateniense. Porém, isso vai chamar a atenção, tá, dos espartanos, que vão ficar incomodados em relação a essa hegemonia, tá? Nesse período nós temos duas grandes guerras: as guerras médicas, tá, que já estudamos, tá, gregos contra os persas, tá? E após esse conflito entre os gregos, vão sair vitoriosos e Atenas vai sair bastante bem na fita. Nós temos a criação de duas ligas: a Liga de Delos, sob a administração de Atenas,
e a Liga do Peloponeso, sobre a administração dos espartanos. Por conta desses problemas existentes, essas divergências entre atenienses e espartanos, nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, tá? No qual vai durar vários anos, vai ter alguns intervalos, mas que no fim vai enfraquecer todas as polis, todas as cidades-estados daquela época, e vai ser uma brecha para que os povos vindo de fora comecem a invadir a civilização grega, e um deles serão os macedônios, tá? Com Filipe II, e depois, posteriormente, com Alexandre Magno, que vai ser o grande imperador da época, beleza? Tá? Nós temos a expansão territorial e cultural da cultura grega por conta das invasões que vai surgir, tá? Posteriormente, de Alexandre o Grande, que vai levar toda a cultura e os ensinamentos gregos que ele teve do seu grande professor Aristóteles, beleza? E aqui eu deixei alguns legados culturais relacionados à civilização grega. Na religião, tá? Nós temos a questão dos deuses, dos mitos, né? Alguns principais deuses, né? Zeus, Atenas, Poseidon, tá? Deixei o mito do centauro, do minotauro, enfim, tudo que surgiu, tá? Em relação à religião. Na filosofia, né? A disciplina do amor à sabedoria, nós temos os três principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. No teatro, dali, né? Da Grécia que surge o teatro, comédia, tragédia, que narrava fatos cotidianos, né? Ali dos gregos da época. A arquitetura, nós temos o Partenon, que hoje são ruínas na cidade de Atenas, capital grega. A medicina, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E no esporte, nós temos a origem dos Jogos Olímpicos, tá? Que era realizado na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, e que posteriormente, nos dias atuais, tá? Inclusive por conta do coronavírus, tá? Os Jogos Olímpicos que seria realizado no Japão esse ano, na cidade de Tóquio, foi suspenso, tá? E isso foi um grande legado na questão esportiva deixado pelos gregos, tá? Os Jogos Olímpicos que cada 4 anos foram realizados. O último, nós fomos agraciados em 2016 por ter realizado na cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Vou deixar para vocês o link, tá? Desse mapa mental e o link de outras animações, videoaulas que vai ser importante no crescimento dos estudos de vocês em relação a essa matéria, ok? Beijos no coração, a gente se fala, a gente se vê por aí, tá? Tchau, tchau!